Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo, a um artigo também no site do assunto formato moeda no text box. Isso enquanto digita. Esse é o diferencial. Eu sou o Bruno Sobral, fundador do site Excel VBA, sempre trazendo artigos novos, novidades no quesito programação dentro do Excel. Eu quero mostrar para vocês como funciona esse código na prática. O que chama mais atenção, a pessoa que estiver digitando o teu código vai ver esse diferencial na hora. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu estou numa planilha, eu vou apertar aqui, eu vou chamar formulário, fiz um formulário pequeno, mas é conforme as suas necessidades. E aqui, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, R$ 1.200,47, né? E não digitei vírgula nada, ele automaticamente ele coloca os pontos e as vírgulas. Eu vou apagar, vamos colocar um valor aqui, 8 milhões, sei lá, um valor gigantesco aqui, 8 milhões. Bom, enfim, eu posso tentar colocar, vou colocar um número qualquer aqui, colocar um valor negativo, ó, ele não deixa colocar valor negativo, tá? Outra coisa que eu posso fazer, eu vou colocar um valor aqui, 50 centavos, e vou colocar a letra A, por exemplo, ó, ele não deixa, tá? Número inválido, tá? Enquanto não tirar o caractere inválido, ele fica dando a mensagem. Eu vou fechar aqui, vamos voltar para a apresentação. E então vocês viram como é interessante, como agrega no seu código. Umas observações que eu quero acrescentar é que esse código veio conforme uma necessidade do amigo meu, que ele disse que não estava achando esta funcionalidade assim enquanto digita. Ele pesquisou e só viu assim quando o cliente, o usuário clicasse fora do campo e formatava, mas não é isso que ele queria, né? Outra questão é que esse código, eu testei ele no 2007, 2010 e 2013. No 2003 eu não testei, tá? Mas você pode fazer uma verificação de versão que eu tenho lá no meu site, vou colocar o link abaixo aí, e para você testar. Se for o 2003, você pode fugir da funcionalidade. Então agora vamos ver o passo a passo, entender o código, linha a linha. O código ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, tá? Então vamos ver a linha a linha, vou tentar passar para vocês entenderem. Essa aqui é uma parte do código, tá? A gente está vendo aqui o início do código, tá? E aqui o final do código. O meio a gente vai comentar ainda. Inicia então a gente pegando o valor da caixa de texto. A gente vai guardar numa variável chamada valor. Logo em seguida, tá, eu coloquei aqui o nome Pele Cordeiro. É o seguinte, a gente vai verificar se realmente é um número, se realmente é aquilo que é para ser, né? Se não é um caractere, quando a gente viu, ou se, por exemplo, é um número vazio não existe, mas diga assim, se o campo está vazio. Então, se não é um valor, se não é um número, né, ele vai verificar primeiro se é vazio, se for ele vai cair fora. Até eu fiz o gatinho cuspindo bola e pino aqui. Se não, ele vai dar um aviso, tá? Ó, número inválido. Tá? E vai cair fora também, tá? Da funcionalidade. Essa próxima linha, a gente vai fazer o que? A gente pega o valor que está digitado. Eu peguei esse número aqui, por exemplo. A gente precisa ver se tem. A gente vai limpar os números, tá? Aqui tá aqui, ó. A gente vai limpar eles. O que significa isso? Vamos tirar tudo o que for, por exemplo, negativo, tá? Se for negativo, a gente vai usar essa função, tá? Que ele verifica desde o primeiro número, tá, até o último, se existe o caractere negativo. Se ele achar
ele vai achar posição, pode estar na posição 1, posição 2, 3, independente qual a posição que ele achar, se for verdadeiro, ele vai mudar então, vai trocar o valor de o caractere negativo para vazio. E o resultado disso é que esse número que estava então com caractere negativo vai ficar assim. Isso como exemplo. Na próxima linha, a gente verifica que é muito parecido com a linha de cima. Mas tem duas diferenças. A primeira, que ele não vai verificar o negativo, tá? Ele vai verificar a vírgula. A gente está limpando os números. Tá? Então a gente ali tem alguma coisa negativa. Agora a gente vai tirar a vírgula. Vamos trabalhar com os números limpos, sem vírgula nenhuma. Ele vai verificar. Se achar em qualquer posição a vírgula, ele vai trocar então o valor por vazio, por nada. Então ele acaba trocando, vai ficar assim. Tá? E mais uma questão. Com essa função aqui, eu estou usando isso aqui, ó, a uma conversão, tá, de texto, que por enquanto ele está em texto, tá, que está pegando no campo da caixa de texto, e eu estou fazendo conversão para número. Por que essa conversão para número? Porque ele fazendo isso, eu também acabo retirando tudo que é ponto, tá? Então, em uma apenas linha eu faço duas mudanças, limpo duas questões. E agora que eu já limpei os números, vamos verificar, tá, o tamanho do próprio número para formatar, para colocar 0 e então pontuar. Mas, como a gente vê aqui logo no começo, como vemos aqui no select case, ele verifica o tamanho do valor. Se for 1, se a pessoa digitou só 1, tá, ou 10, ele vai usar esses dois primeiros aqui. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai acrescentar 0 na frente do valor. E aqui também. Então vai ficar 001 e 010. Tá? Depois, lá na frente, depois que ele fazer essa verificação aqui, essa formatação, a gente vai colocar as vírgulas. Ou seja, aqui ficaria 0,01 e aqui ficaria 0,10. Percebam que eu não coloquei aqui se o tamanho é de 3 a 5. Por quê? Porque até 2, por exemplo, é 0,10, 0,99 centavos. Mas acima, eu não preciso formatar. Por quê? Porque, por exemplo, seria R$1, 2, vai até 999 e não tem ponto também. Tá? Como está aqui, ó. Então seria do 1 até o 999. Como não tem ponto, não tem necessidade. E nesse caso, tá? Eu coloquei aqui o caso else, tá? Então ele vai entrar nessa condição aqui. Então aquilo é aquilo que a pessoa digitou. Ele não vai formatar nada. Nessa linha aqui, por exemplo, ele vai pegar um valor já de 1000. Então ele já vai inserir o ponto nessa linha, tá? Ele vai pegar, por exemplo, o valor, as 5 casas da direita. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo a mesma coisa. Tá? E vai acrescentar um ponto. E aqui, esses números aqui da frente, eles variam de 1000 a 999.000. Então o que a gente faz? A gente pega o valor, o tamanho total, menos 5. Menos 5 por causa disso aqui. Ou seja, a gente acaba pegando esses números que estão em verdes. A gente pega a direita deles. Então a gente consegue separar. Eu consigo pegar a frente do número, acrescentar o ponto e o final. Aqui nesse caso, eu já estou na casa dos milhões. Eu necessito aqui então colocar 2 pontos. Eu tenho que verificar então. Eu tenho que separar o final, o meio e o fim. Mesma coisa aqui para bilhões. Eu fiz até bilhão, não coloquei trilhão, mas seria mais ou menos a mesma coisa. E aqui a gente tem que fazer então início, meio 1, meio 2 e o fim.
Então, no caso de milhões e bilhões, eu vou ter que chamar uma função. Função só para calcular, tá, aonde inserir o ponto exatamente. Eu sei que, por exemplo, em milhões, a vírgula, desculpe, o ponto está depois da casa 8. Então eu vou passar esse valor para a função. E também eu vou passar o valor total, o que foi digitado. Aqui, por exemplo, na linha de baixo, seria para bilhões, que eu sei que está, que além de ter um ponto na casa 8, tem um ponto também na casa 11. E eu vou passar esses dois então para a função, que o código está aqui ao lado da função. Então ele vai sair daqui, quando chegar nesse ponto aqui o código, ele vai sair daqui e vai para esse pequeno procedimento que está aqui do lado. Aqui, por exemplo, você tem todo o código. É o mapa do código, então a gente já pegou os valores, a gente já limpou os números aqui. Agora a gente está aqui, está saindo do select case, a gente entrou aqui no select case. Tá? A gente está, por exemplo, pegando um exemplo aqui de milhões e bilhões. Então, a gente entrou nesta etapa. E aqui nessa etapa, a gente vai para a função. A gente vai para um pequeno procedimento do lado. E aqui dentro da função, eu vou ter o valor. E vou ter o início, por exemplo, se for milhões. No caso, esse início é do primeiro ponto. E eu coloquei ali as vírgulas, os pontos, mas a gente tem que entender que ele está vindo, o valor está assim, está vindo totalmente limpo. Nessa primeira linha, eu estou passando o valor, e aqui tem um cálculo. O que é esse cálculo? Eu estou pegando o tamanho do valor, o tamanho desse texto aqui, tá? Menos início, menos 8. Ou seja, o resultado é 1. Tá? Porque o tamanho dele total é 9, por exemplo, sendo esse número aqui, menos início que é 8, 1. E eu pegando a esquerda, somente 1, vai me dar esse próprio valor. Tá? Podia ser 8, 1, mas 7, enfim. Aqui no caso ele pegou 1. Na próxima linha, eu tenho, por exemplo, o valor, o início 8, tá? E eu vou pegar a direita, ou seja, vai ficar sem esse número 1. Vai ficar assim. E eu vou pegar a esquerda desses três números. Ou seja, tem esse valor aqui, eu vou pegar a esquerda desses três números aqui. Então, a gente já conseguiu pegar esses valores aqui. Agora, no caso, se for milhões, tá? Tem uma questão aqui, um agravante aqui. Se for milhões, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, e aqui não tem mais ponto, aqui é vírgula, tá? Mas se for bilhões, ele vai ter o meio 2. Como aqui é milhões, então o resultado vai ser a mesma coisa, tá? Só que tem uma diferença. Essa diferença é que para bilhões vai mudar. Por exemplo, aqui embaixo, tá? Esses últimos números aqui, para mim são, vamos descartar ele, porque aqui a gente não vai precisar colocar ponto, só vai ter a vírgula no final. No bilhão, então, eu tenho esse meio aqui, ó, que para mim é importante, que eu tenho que colocar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. No caso, o M1 ele conseguiu pegar esses três aqui, ó. Se fosse bilhão, aí a gente ia pegar esse aqui. Aí, essa última linha, então a gente vai pegar os últimos números. À direita, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A gente pegou os 5, seriam esses números azuis aqui. E vamos separar eles, porque a gente vai ter que depois colocar vírgula ali. Então, no final a gente tem início, meio 1, meio 2, final.
Ainda, continuando dentro da função, a gente viu somente essas linhas aqui, tá? Agora vamos ver o cálculo em si, tá? Vamos concatenar os valores com os pontos. Então, depois que ele fez as primeiras linhas, ele separou então cada parte do código, e aqui a gente vai fazer verificação. Primeira verificação é se o M2 é igual ao M1. Se for, ele vai vir aqui. Ou seja, ele é 1 milhão. Por exemplo, imagine que não tem esse 333, tá? O resultado vai ser o mesmo, então vai vir entrar para cá. E tem mais um detalhe. Por exemplo, aqui eu coloquei 333, mas imagine que fosse tudo zero. O M2, mesmo sendo bilhão, milhão, ia ser mesmo. Então, para entrar nessa linha aqui, ele tem que ser menor, o tamanho total tem que ser menor que 12. E aqui então é o cálculo para milhão, embaixo para bilhão. E o cálculo, eu vou pegar aqui a linha do bilhão, que tem mais coisas, entendendo aqui a gente entende o milhão. Então, hoje a gente vai pegar o início, mais ponto, o meio 1, tá? Que é esse aqui, mais ponto, o meio 2, que está aqui, mais o final. E aqui a gente então está concatenando os campos. E daqui, o resultado é gravado nessa variável insere ponto, que volta lá para o select case. É um pequeno, como eu disse, essa função é um pequeno procedimento separado, e agora a gente está retornando com o valor já pronto, já em todos os pontos, só faltando a vírgula. Conforme o mapinha aqui do lado, a gente saiu do select case, e aqui a gente agora vai formatar a vírgula, com os números já com ponto. Então, aqui no final, a gente percebe, a gente está concatenando aqui, tá? A gente não viu essa parte aqui da frente ainda, mas independente, a gente está pegando a parte da frente do número, vírgula, a parte do final. A parte do final, tá? É somente direita, 2 pontos, 2 caracteres, desculpa, 2 caracteres. Então é esses dois aqui só, Então vem para cá. A gente já tendo então separado a vírgula, agora só basta pegar esses números da frente. Então, para pegar esse número da frente, é a esquerda, tudo que está na esquerda do valor, tá? Lembrando que agora a gente está contando com os pontos, menos 2. Eu coloquei 13 menos 2, pessoal, mas aqui, ó, tá? Ele verifica a quantidade de caracteres. No nosso exemplo aqui tem 13, mas poderia ser maior ou menor, tá? Então ele pega a quantidade total menos os 2. Então é a esquerda menos os 2, né? Que já tem aqui no final. O resultado disso é que vem a vírgula para cá. Vai para a variável num vírgula, né? Número vírgula. E depois acaba indo então para o nosso formulário o número já formatado. E como dica final, para melhor inserir isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um formulário vazio e apertar Alt F11. Vem aqui, insere formulário. Tá. Aqui dentro do formulário você pode colocar primeiro um título. A gente vem aqui, clica em Caption e a gente digita aqui insira um número. E agora uma caixa de texto. E não precisa de botão nenhum. O que vocês normalmente fariam seria vir aqui, tá? Eu cliquei 2 vezes no campo. E aqui dentro, então,
E aqui dentro, então, vocês, por exemplo, iriam colar direto o código que está lá no site, tá? Se a gente voltar aqui, apertar F5, por exemplo, se a gente vir aqui e digitar os valores, já está funcionando, já está ok, tá? Mas se você for fazer isso para cada campo, o código vai ficar gigantesco, tá? Então o que você faz? Você vem aqui, inserir módulo, vem aqui no código que tá, apaga o código que tem lá, pode apagar tudo, tá? Vá lá no módulo e clica lá. Aqui a gente muda, a gente vai chamar aqui de sub, formata, vou colocar aqui, formata valor, tá? Vamos deixar parecido com uma função. A função aqui a gente vai deixar parecido. Vamos colocar aqui o valor, ou seja, toda vez que digitar qualquer valor, a gente vai chamar esse procedimento passando o valor. Então o que a gente tem que fazer aqui, tá? Unicamente e vamos chamar o procedimento formata valor. E aqui a gente vai colocar a caixa de texto ponto o valor. Ou seja, a gente não precisa mais ficar colocando código para cada botão. O código tem a mesma funcionalidade independente da caixa de texto. Então, toda vez você vai chamar essa funcionalidade. Se for caixa de texto 2, vamos colocar 2 aqui. Se for 3, e assim por diante. Mas vai chamar sempre o mesmo código. E aqui a gente passa o valor que vai vir para cá bonitinho. Então, só que antes de continuar, a gente tem que voltar lá no código e apagar esse aqui, ó, essa linha aqui que não precisa mais. A gente já está passando esse valor aqui em cima. Então pode apagar. E outra coisa aqui, por exemplo, como está fora do formulário, a gente está dentro do módulo, a gente tem que fazer referência a ele para poder voltar o valor. Então a gente pode colocar aqui, ó, user form 1 ponto value. Tá, então agora a gente vem aqui, vamos testar. A gente pode digitar os valores, ó, tá com a mesma funcionalidade, não mudou nada, tá? Só teve que fazer essas pequenas alterações, você ganha, no caso, não fica tão complexo o teu código, não fica tão trabalhoso de ver. Então a gente fecha aqui, e aqui então, só para finalizar, posso colocar aqui um botão, tá? Chama formulário. Então a gente clica aqui, por exemplo, e já está funcionando. Vamos voltar lá para a apresentação. E é isso, pessoal. Então, tá todo o código aqui. Deixa eu curtir, venha ver mais no site. Abraço a todos e até a próxima.